Oi, hoje eu vim falar sobre um livro que não é um macarrão instantâneo, como disse Patrick Rothfuss, o escritor do O Nome do Vento, que também escreveu o prefácio desse livro aqui, O Último Unicórnio, do Peter S. Beagle. Eu acho que eu nunca concordei tanto assim com o prefácio, eu acho que um prefácio também nunca me impactou tanto assim quanto esse do Patrick Rothfuss, nesse livro do Último Unicórnio. Porque essa analogia que ele faz com os alimentos e com o nosso consumo de leitura, de literatura, para mim foi tão simples, mas tão forte, que já preparou e já arou a terra, ou setou todo o meu humor para consumir esse livro. E eu acho que isso agregou muito. Eu adorei demais a experiência lendo esse livro. Eu vou entrar numa pequena tangente para falar sobre esse prefácio porque eu gostei bastante dele e eu queria basicamente expor e concordar com o que foi exposto para mim lendo o começo desse livro, porque o Patrick Rothfuss, de uma forma muito bem-humorada, vai falando o porquê que esse livro é o livro favorito dele da vida e também vai falando um pouco sobre a importância da leitura para ele e como esse livro pode ser importante para outras pessoas também. E essas analogias com a nossa alimentação, com as nossas refeições, faz muito sentido para a forma como a gente consome conteúdo, como a gente consome entretenimento, independente da forma dele. Ele basicamente traça esse paralelo de que existem momentos na nossa vida que a gente tá afim de comer um fast food, de comer um miojo, de, sei lá, comer alguma coisa mais porcaria que não tem tanto esmero, que é um ultraprocessado, que é uma coisa simples, gostosa, rápida, mas que não é uma coisa pra gente consumir no dia a dia. Porque tem dias que a gente vai querer comer o bom e velho arroz com feijão, com bifinho, com uma salada, comer uma coisa reconfortante, bem feita. E o nosso consumo de cultura é assim, seja em filme, seja em série, seja em música, seja em livros. Existem músicas, existem livros, existem filmes, existem séries que tem aquele dia que você só quer assistir uma sitcom, 20 minutinhos de episódio só pra você espairecer e rir e esquecer um pouquinho dos problemas do dia a dia, desligar um pouco a cabeça. Mas existem momentos em que você vai querer uma coisa mais profunda, você vai querer consumir uma história que vai te dar mais imersão. Existem livros que você vai ler e que são aqueles livros rápidos que você às vezes até já sabe o plot, como que vai acabar, mas você lê porque você quer conhecer a história, você quer ver como que foi escrito e simplesmente acompanhar o desenvolver disso. Mas tem vezes que você quer ser jogado dentro de uma coisa, você quer se debruçar para a história desses personagens e ver o desenrolar disso, a complexidade, a profundidade. E é justamente o que o Patrick Rothfuss diz sobre o Último Unicórnio. Ele não é um miojo que você só chega e coloca água quente e 2 minutos ele tá pronto. E isso é até um pouco curioso porque a premissa em si da história não é complexa, o livro não é grande, ele é, na verdade, bem pequeno. E mesmo assim ela te capta de uma forma sensacional. É maravilhoso o magnetismo que esse livro tem para você continuar lendo ele. É basicamente a história de um unicórnio que vive na sua florestinha, no seu bosque, que ouve dois caçadores um dia falando sobre criaturas mágicas e sobre unicórnios e como não tem mais unicórnios no mundo, como não dá mais para caçar unicórnios. E ela para pra pensar e como assim eu sou a única? Como assim eu estou sozinha? Isso não é possível. Eu tenho que procurar outros unicórnios. E a partir disso, ela vai e ela conhece personagens, a Molly, o Schmendrick, que é um mago bem mequetrefe, e esse trio meio que segue a jornada para tentar encontrar outros unicórnios. E cada um também com as suas próprias vontades e as suas ansiedades interiores de crescer e de se encontrar. E eles vão para Bravil, um reino que aparentemente foi dominado por um rei que roubou todos os unicórnios do universo e que é um reino muito denso, triste, frio e coisas do tipo. Então, assim, a premissa é muito simples, mas é reconfortante e muito gostoso de seguir essa história. Eu me senti lendo, ouvindo uma fábula. Além do fato de existirem animais falantes, as borboletas nesse livro, o jeito que ela é escrita, que foi traduzida, eu achei sensacional, só um adendo. Mas, para além desse motivo um pouco mais, desse paralelo mais direto de, tem animais que falam e é um livro infantil, entre aspas, a fantasia, ou
a felicidade interior de ver algo fabuloso, de um fantástico que tem mágica. Existe mágica nesse mundo, mas não é aquela magia arquitetada, complexa de sistemas de jogos de RPG ou de livros que nem o do Brandon Sanderson. É uma coisa simples, mas é um fio de magia que te amarra com uma força. E é, é bobo, eu fico feliz de falar sobre esse livro, de ter lido esse livro, porque ele consegue iniciar um pouquinho e engatar aquela criança interior. Você pode ler isso para uma criança e ela achar incrível a história de um unicórnio que vai procurar outros amiguinhos iguais. Você pode ler como eu, um adulto jovem que está terminando a faculdade, que vai logo começar a trabalhar, ter a sua vida independente e enxergar, pelo menos com a ótica que eu tive de uma pessoa, de um indivíduo buscando seus semelhantes e buscando seu lugar no mundo para não estar sozinho e ter semelhantes ao seu lado, seus companheiros, e conseguir se estabelecer no mundo. E às vezes até uma pessoa mais velha que viveu mais, que passou por mais coisas, conseguir enxergar algo bonito nessa história. Uma coisa que o Thomas Howell disse sobre esse livro, que foi de onde eu consegui a recomendação dele, é que ele é um clássico pouco reconhecido. E eu também concordo completamente, porque até então, mesmo eu gostando muito de fantasia, de livros que tem essa magia, que tem essas questões, nunca me foi aparecido essa recomendação. E existem animações, existem adaptações de filme animados desse livro, e isso nunca apareceu no meu radar. Apareceu por acaso no radar de uma pessoa que eu assisto no YouTube. E se eu conseguir ser esse pequenininho farol, essa lanterninha acesa falando: ó, tem esse livro aí, se você gostou do que eu tô falando aqui, leia ele, para outras pessoas, eu já tenho o meu dia feito, porque eu adorei esse livro, ele é sensacional. O prefácio dessa edição da editora Trama, do Patrick Rothfuss, é muito gostoso. E além que é um livro muito bonito, esteticamente falando, eu adorei a capa dele. Ele é muito bonitinho, muito bem feito, muito bem escrito, muito bem traduzido. Eu achei sensacional. Eu queria só esbanjar elogios para esse livro nesse vídeo. E também falar um pouco sobre esse prefácio que me marcou tanto, porque a leitura não é um prato que vem pronto para você. O livro você compra num sebo, numa loja, numa livraria, compra na internet, ganha de um amigo, pega emprestado. E essa história, esse livro não está contida somente dentro das páginas dele. Ela se constrói quando você se debruça sobre ele, quando você interpreta o livro e às vezes relaciona coisas dele com o seu cotidiano, com o que você está vivendo no momento que você leu esse livro. E é muito disso que o Patrick Rothfuss fala sobre a experiência de ler esse livro. Você entra nessa história de um jeito, esperando uma coisa, e você sai mudado. E é sensacional. Eu acho que pro vídeo de hoje é isso. Eu só queria realmente recomendar esse livro. Eu gostei bastante dele. Continuo na série de tentar atualizar sobre as minhas leituras recentes. Tô chegando perto do que eu tô lendo atualmente, mas ainda tem mais um chãozinho pra chegar até lá. Mas eu acho que é isso. Eu só queria gravar esse vídeo pra continuar essa série de atualizações das minhas leituras e realmente soltar elogios, abrir a porteira, porque eu adorei esse livro. Se você já leu ele, se você tem interesse de ler, deixa um comentário aí embaixo, fala sobre o que você tá lendo agora. E vejo vocês numa próxima, falando sobre a minha próxima leitura que veio depois dessa. Tô chegando na minha leitura atual, mas até lá, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!